Doca da Penha, peixão da parada de Lucas, negócio de milhões de reais por mês ganhando dinheiro na internet. Você acorda num dia qualquer na favela, liga o celular para ver as notícias, só falar com a família que está longe, e o sinal de internet some do nada. Não é falha técnica, não é problema da operadora. É porque alguém, lá no alto do morro, deu a ordem para cortar o cabo. E esse alguém não é engenheiro, é quem manda no pedaço com um Glock na cintura. Essa é a realidade que milhões de cariocas enfrentam nas comunidades, onde a conexão à rede mundial não é direito, mas mercadoria controlada por bandeiras. A Operação Rede Obscura, que expôs como se vê a TCP transformaram o Gatoné em um império de milhões de reais, impondo internet à força nas favelas do Rio. Como quem circula pelas vielas da Zona Norte há anos, cobrindo as histórias que os grandes veículos mal tocam, eu vi de perto como o crime se infiltra no dia a dia. Não é só no bico e pó é controle total, do boteco ao sinal de Wi-Fi. Essa operação, deflagrada em agosto de 2025 pela Polícia Civil, não foi um raio em céu azul. Ela veio de meses de investigação, com denúncias anônimas de moradores cansados de pagar caro por um serviço ruim e de técnicos de operadoras legais que arriscavam a pele para instalar um cabo. O alvo? Provedores clandestinos que operam como extensões das favelas, faturando alto enquanto as empresas autorizadas batem em porta fechada. Vamos destrinchar isso passo a passo, com todos os detalhes que pintam o quadro completo, porque aqui não tem espaço para superficialidade. Tudo começou com uma queixa simples, mas se revelou o fio da meada. Em fevereiro de 2025, no Morro do Quitungo, em Cordovil, um técnico de uma grande operadora de telecomunicações tentou estender a fibra ótica para poucas casas na encosta. Mal ele começou, um grupo de homens surgiu das sombras das lajes, com bicos pendurados no ombro. Sai fora! Isso aqui é nosso. Quem manda aqui é o Belão da Penha, foi o recado. Não houve nada à hora, mas o cabo foi cortado na noite seguinte e o sinal que poderia chegar a centenas de famílias evaporou. Esse episódio, que poderia ser só mais um caso isolado, acendeu o alerta na Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados, a DDSD. Eles cruzaram dados técnicos, picos de sinal irregular em mapas de cobertura com relatos de inteligência e moradores pagando R$50 a R$100 por mês por uma conexão instável, enquanto o mercado legal oferece pacotes melhores por menos. A apuração revelou um esquema montado com precisão militar. No Quitungo, território do CV sob comando de Doca da Penha, os provedores clandestinos usavam torres improvisadas em telhados, alimentadas por geradores roubados e cabos desviados de estoque de empresas como Vivo e Oi. Doca, um nome que ecoa medo nas ruas de Cordovil há mais de uma década. Não é só o chefe, ele é o arquiteto de uma economia paralela. Aos 42 anos, com um histórico que inclui fugas ousadas à prisão e alianças que expandiram o CV para além das fronteiras da cidade, Doca transformou Gatoné em uma fonte de renda estável. Seus homens, apelidados de vigias da rede, patrulhavam as entradas da favela com binóculos e rádios, alertando para qualquer van de operadora legal que se aproximasse. O resultado? Um monopólio que drena milhões de reais dos bolsos da comunidade, enquanto financia amas e luxos para os chefes. Mas o Quitungo é só a ponta do iceberg. No complexo de Israel, o terceiro comando, liderado por Peixão, opera com uma ferocidade que beira o terror. Peixão, conhecido por um perfil evangélico que mascara sua violência extrema, ele fundou o complexo como um bastião do TCP. Seus provedores, batizados informalmente de Rede do Peixão, cobrem não só Israel, mas vazam para a Cidade Alta e até para a Baixada Fluminense, em Duque de Caxias. Aqui, o controle é mais sofisticado, eles usam drones para mapear rotas de instalação e apps criptografados para cobrar o dinheiro via Pix, evitando rastros. Em março de 2025, uma operação anterior flagrou funcionários do esquema instalando roteadores em Brás de Pina, usando carros alugados de motoristas inocentes, sem qualquer licença da Anatel. Operação Rede Obscura, batizada assim por revelar as sombras dessa rede invisível, cumpriu 17 mandados de busca e apreensão em pontos estratégicos da Zona Norte e Baixada. Agentes da DDSD, apoiados pelo Departamento Geral de Polícia Especializada, pela Coordenadoria de Recursos Especiais ACORE e pela 38DP de Brás de Pina, entraram em galpões disfarçados de depósitos e casas que serviam de centrais de distribuição. O que encontraram? Um arsenal que mistura alta tecnologia com brutalidade, um bico 556,2 peças Glock, preferidas por serviços rápidos, pilhas de dinheiro em espécie, avaliadas em mais de R$200 mil só na contagem inicial, joia de ouro e relógios que gritam ostentação, o coração do esquema, equipamentos eletrônicos como switches, roteadores Cisco e quilômetros de cabos de fibra ótica, muitos com marcas de corte forçado.
2 centrais foram desmanteladas na hora, uma no Quitungo CV, outra no Israel TCP, deixando bairros inteiros offline por horas. Um lembrete amargo do quanto esse serviço essencial depende do ilícito. Pessoas foram levadas para a delegacia, um operador de 28 anos, com tatuagens do CV no braço, e uma administradora de 35, que cuidava dos pagamentos. Em depoimento, o primeiro confessou o esquema de doações comunitárias, na verdade, propinas mensais de R$10 mil a R$20 mil para os líderes, disfarçadas como investimentos em melhoria da rede. Ele admitiu receber propostas de rivais para expandir para novas comunidades. A mulher, ligada ao esquema do Peixão, tinha um histórico de receptação qualificada. Em 2024, polícia invadiu um galpão dela e achou 500 metros de cabo furtado, pronto para ser vendido no mercado negro. Seus funcionários, na maioria jovens da própria favela sem carteira assinada, ganhavam migalhas R$800 por mês para arriscar a vida em postes altos, sem EPIs ou treinamento. Para entender o tamanho do estrago econômico, tem que olhar para os números frios que esquentam o debate. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Rio, divulgados em julho de 2025, cerca de 80% das empresas de internet que atuam nas 813 favelas da cidade estão sob controle ou associação com o crime. Isso não é exagero em uma comunidade média como Quitungo, com mais de 15 mil moradores. O Gatônia fatura mais de R$500 mil por mês, somando assinaturas e vendas de equipamentos. Multiplique por dezenas de pontos controlados pelo CV e TCP e chegue a dezenas de milhões de reais anuais de dinheiro que circula em lavagem via lanchonetes fantasma ou doações para igrejas evangélicas, como as ligadas ao Peixão. As operadoras legais perdem bilhões de reais em investimentos bloqueados. A Anatel estima que, só em 2024, R$1,2 bilhão em fibra ótica ficou na gaveta por causa da intimidação amada. Mas o impacto vai além do caixa. Nas favelas, a internet não é luxo, é ferramenta de sobrevivência. Famílias dependem dela para aulas remotas, que ainda ecoam da pandemia, para vender artesanato no Instagram ou para remessas de parentes no exterior, via apps como Western Union. No complexo de Israel, uma mãe solteira que eu entrevistei anonimamente, vamos chamá-la de Maria, para proteger sua identidade paga R$70 por um sinal que cai toda hora, porque a alternativa é zero conexão. Meu filho estuda online, mas quando o Wi-Fi pifa, ele perde a aula. E se reclamam, olham torto. Todo mundo sabe que vem de cima, ela desabafa. Histórias assim se repetem em Cordovil. Um grupo de empreendedores tentou montar uma lan house legal em 2023, mas os cabos foram sabotados 3 vezes, forçando o fechamento. O crime não só impõe o serviço, ele sufoca a concorrência, mantendo preços inflados, qualidade baixa, num ciclo que perpetua a desigualdade. Agora, vamos ao coração da operação: os donos desses provedores. O principal ligado ao CV, um homem de 45 anos, para não expor processos em andamento, tem um currículo que lê como roteiro de filme noir. Passagens em 2012, furto de energia em 2018 e receptação em 2021. Ele começou como eletricista informal no Quitungo, consertando TVs antigas, e escalou para o Gatônia quando Doca viu potencial. A internet é o novo ouro, mais limpo que pó, teria dito o chefe, segundo delatores. Ele confessou em interrogatório receber R$15 mil mensais em contribuições, que iam direto para o caixa do vermelho, financiando desde munição até festas de aniversário luxuosas nas lajes. Seu galpão, invadido na operação, eram Ruby roteadores testados em mesas de plástico, cabos enrolados como serpentes, e um cofre com R$50 mil em notas de R$100. Do lado do TCP, o responsável pelo esquema no Israel é um ex-técnico de telecom de 32 anos, preso em março por receptação. Seu negócio, operando sem CNPJ ou alvará, empregava 12 pessoas não registradas, que subiam em postes sem rede de proteção, arriscando quedas fatais. Em uma batida anterior, em Brás de Pina, 7 foram pegos no flagra, uma mulher instalando um cabo ilegal enquanto olheiros vigiavam com walkie-talkies. Esses detalhes, extraídos de relatórios policiais que tive acesso via fontes na DDSD, mostram como o crime se profissionaliza. Eles copiam técnicas das grandes, mas sem regulação, o que leva a riscos: incêndios por sobrecarga, sinais instáveis que atrasam cirurgias remotas em postos de saúde comunitários. A operação não parou nas apreensões. Todo o material dos chips aos hard drives foi para análise forense no Instituto de Criminalística Carlos Éboli. Especialistas em cibersegurança vasculham logs para mapear fluxos de pagamento, dinheiro, identificando PIX que ligam clientes comuns a contas de laranjas. A polícia mira mais relatores, falam de ramificações para o interior da Baixada, onde o TCP expande para Nova Iguaçu, e alianças frágeis com milícias em Belfort Roxo. A Anatel, parceira nessa cruzada, bloqueou frequências irregulares, forçando blackouts que, ironicamente, uniram moradores em protestos pacíficos pela legalização.
Em julho de 2025, o governo estadual anunciou 65 milhões de reais em investimentos para fibra em 124 comunidades, via BNDES, com juros baixos para priorizar favelas. Mas sem desmantelar o controle amado, é paliativo. Essa rede obscura reflete um padrão maior nas favelas cariocas, o crime como provedor de serviços. Lembra o Gatonet de TV a cabo nos anos 90? Evoluiu para a internet banda larga, mas o DNA é o mesmo, extorsão disfarçada de proteção. No Quitungo, sob DOCA, o esquema financia não só o tráfico, mas uma pseudo-economia. Jovens recrutados como instaladores viram soldados, perpetuando o ciclo. Peixão, com seu viés religioso, usa o Gatonet para recrutar via cultos online, prometendo conexão com Deus e com o mundo enquanto derrubar rivais em vídeos que circulam no WhatsApp. A violência é calculada. Em maio de 2025, ataques a civis em Israel foram ligados a disputas por rotas de cabo, deixando 7 feridos. Moradores sentem na pele. Economistas da UFRJ estimam que, se legalizado, o setor geraria 5 mil empregos formais só na Zona Norte, com impostos se bancariam escolas e UPAs. Mas o CLIM resiste. Relatórios da Subsecretaria de Inteligência apontam que o Gatonet lava 300 milhões de reais anuais, rivalizando com o robô de cargas. E você, o que acha desse domínio das bandeiras sobre algo tão básico quanto a internet nas nossas comunidades? Deixe a sua opinião ali embaixo. Nos comentários eu leio todos e respondo todos. Se inscrever no canal para mais vídeos dos bastidores das favelas, sem filtro, com verdade crua. Compartilhar o vídeo e deixar o like.